A CBF definiu nesta sexta-feira, por sorteio, os mandos de campos das semifinais da Copa do Brasil. Em um sorteio casado por envolver clubes das mesmas cidades, ficou definido que Corinthians e Flamengo terão mandos de campo nos jogos de volta. Os confrontos das semifinais ficaram assim. No dia 24/8, teremos São Paulo versus Flamengo no Morumbi e Fluminense versus Corinthians no Maracanã. Já no dia 14/9, Flamengo versus São Paulo no Maracanã e Corinthians versus Fluminense na Neoquímica Arena. Vale lembrar que não foi permitido que clubes rivais mandem jogos no mesmo dia. Por isso, os mandos foram obrigatoriamente invertidos de Flamengo e Fluminense cariocas e Corinthians e São Paulo paulistas. Por isso, a CBF fez um sorteio casado com bolas de números 1 a 10. Se o número escolhido fosse par, Corinthians e Flamengo decidiriam em casa. Em caso de ímpar, o mando na volta seria de Fluminense e São Paulo. A bola sorteada foi a de número 4. Os jogos de ida das semifinais estão marcados para a próxima quarta-feira. A volta será em 14 de setembro. O critério causou polêmica nas quartas. A CBF antecipou para o sorteio um critério que já utiliza há alguns anos. Por questão de logística e segurança, times da mesma cidade têm mandos invertidos na competição. A questão virou polêmica na fase anterior da Copa do Brasil deste ano, quando o Flamengo reclamou de ter o mando definido automaticamente. Isso aconteceu porque o duelo Fluminense foi sorteado antes. O clube rubro-negro chegou a acionar o STJD por se ver injustiçado, mas desistiu da ação. Além do título, a Taça da Copa do Brasil faz brilhar os olhos pelos valores envolvidos. Por estarem nas semifinais, os 4 clubes já levam R$ 8 milhões cada um. A presença na final garante mais R$ 25 milhões. Quem levantar o troféu, porém, leva a bolada de R$ 60 milhões. A Copa do Brasil será o primeiro torneio nacional da história com 2 clássicos Rio-São Paulo na fase semifinal. Em 63 anos de competições nacionais, desde a Taça Brasil de 1959, esta é a primeira semifinal com 2 clássicos cruzados entre times do Rio e São Paulo. Lembrando que o São Paulo chega à semi da Copa do Brasil pela 6ª vez, sonhando com um título inédito. Acatando o pedido do Ministério Público, a CBF alterou das 18 horas para as 19 horas o horário do início do clássico deste domingo entre Santos e São Paulo na Vila Belmiro pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o Ministério Público, a realização da partida entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, às 16 horas do mesmo dia, configura risco para a segurança dos torcedores de todos os times envolvidos nas partidas. O ofício também ressalta como potencial problema de segurança pública o jogo entre Corinthians e Real Brasília pelas quartas de final do Brasileirão Feminino, realizado no mesmo dia às 10 horas e 30 minutos, e com projeção de 15 mil pessoas presentes na Neoquímica Arena. Esta foi a segunda alteração na data e horário da partida, originalmente marcada para a tarde de sábado. Por determinação da Secretaria de Segurança Pública, os clássicos paulistas acontecem sem a presença da torcida visitante. Com 100% dos ingressos à sua disposição, o Santos esgotou em 2 dias os bilhetes disponíveis e jogará com casa cheia no fim de semana. O duelo na Vila Belmiro deve marcar o reencontro do venezuelano Soteldo com os santistas. O atacante assinou contrato de empréstimo válido por uma temporada, tem se destacado nos treinos no CT Rei Pelé e inclusive pode ser titular diante do São Paulo. A partida é válida pela 23ª rodada do Brasileirão e coloca frente a frente 2 equipes que brigam no meio da tabela e disputam uma vaga nas competições continentais da próxima temporada. Em proteção aos atletas, em 8 de agosto, o órgão regulador do futebol enviou um comunicado para as federações em que proíbe jogadores menores de 12 anos de idade de cabecear a bola intencionalmente durante as partidas. A nova determinação é parte de um ensaio realizado pela entidade e atende a recomendações e pesquisas da área médica sobre o desenvolvimento de doenças neurológicas no futuro em decorrência do impacto constante na cabeça. Esse tema é constantemente abordado pelo Lei em Campo devido sua gravidade. Especialistas ouvidos consideram a medida adotada pela IFAB como um passo necessário e importante para o futebol.
No documento enviado às federações de futebol, é citado os possíveis problemas neurológicos que a cabeceada pode trazer para os jovens jogadores no futuro, uma vez que seus corpos, cérebros e atividades motoras ainda estão em desenvolvimento/formação antes dos 12 anos. A nova regra prevê que para casos de cabeceio proposital, o árbitro deve marcar falta. Bora contar um bastidor de um jogador que está atualmente no São Paulo para os críticos analisarem. A passagem de Eduardo Batista pelo Fluminense durou apenas 26 jogos entre 2015 e 2016. Entretanto, foi durante ela que o treinador apostou em Léo, hoje no São Paulo, em uma partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Em entrevista ao podcast Flow Sport Clube, o treinador relembrou o episódio. Abre aspas. No primeiro jogo no Maracanã, a gente empatou e fomos para a Arena do Grêmio jogar a segunda partida. O Breno machucou. Só tinha o Léo, que era menino com 18 anos. Chamei ele e falei, é você. Você está trabalhando? Está bem. A responsabilidade é minha. Ele é aguerrido e disse, vamos, vamos, vamos. Fecha aspas, começou contando o Eduardo Batista. Em seguida, o técnico, que está sem clube, revelou uma conversa que teve com o atual jogador do São Paulo no vestiário durante o intervalo da partida e contou detalhes dos dias seguintes após a classificação do Fluminense contra o Grêmio. Abre aspas. Ele voltou para o vestiário e estava abraçado com o médico mancando. Eu fui em cima dele e falei, você está louco? É a chance da sua vida. Você vai pipocar? Você vai jogar, você é o cara, está treinando, larga ele aí, doutor. Amarraram o pé dele, deram injeção e só sei que ele fez um segundo tempo do caramba. Ele jogou com o pé quebrado. Quando o médico falou isso pra mim 2 dias depois, eu só pensei, o que eu fiz? Fecha aspas, disse. Por fim, Batista valorizou a dedicação e vontade do lateral e falou sobre o reencontro que teve com o jogador em uma partida contra o São Paulo enquanto comandava o Juventude. Abre aspas. Você vê o merecimento desse rapaz. Ele jogou com o pé quebrado, deu porrada, brigou e subiu de cabeça. Fui jogar contra ele agora no São Paulo, ele veio me dar um abraço e nós dois choramos. Você vê a persistência do cara. Casemiro está de malas prontas para a Inglaterra. O volante é o novo reforço do Manchester United, que pagará 72 milhões de euros, 373,9 milhões de reais ao Real Madrid, assinando um contrato de 4 anos e rendendo uma boa grana ao São Paulo, clube que o projetou para o futebol. Caso o brasileiro atinja algumas metas, pagarão outros 13 milhões de euros em bônus, 67,4 milhões de reais. O tricolor tem direito a 3,5% do valor total da transferência de Casemiro, por ser o clube formador do atleta, conforme prevê o mecanismo de solidariedade da FIFA. Desta forma, o tricolor deverá receber 2,5 milhões de euros, 13 milhões de reais, quantia significativa e que não era esperada pelo clube. Casemiro chegará ao Manchester United para recolocar o clube no caminho das glórias. Fora da Liga dos Campeões, torneio que não vence desde 2008, o clube conta com o volante pentacampeão da competição pelo Real Madrid para resgatar o DNA vencedor que há tempo não é visto. O Manchester United ainda poderá transferir ao São Paulo mais dinheiro nesta janela de transferências. Isso porque o clube inglês ainda não desistiu de contratar Antony do Ajax, apesar das consecutivas negativas dos holandeses. O São Paulo tem direito a 20% do valor que exceder 16 milhões de euros, quantia paga pelo Ajax para tirar Antony do Morumbi. A última proposta recusada pelos holandeses foi de 80 milhões de euros. Caso o clube de Amsterdã aceitasse essa investida do Manchester United, o tricolor teria direito a 20% de 64 milhões de euros, o equivalente a 12,8 milhões de euros, 66,5 milhões de reais. Ou seja, ao fim desta janela de transferências do futebol europeu, o São Paulo poderá ter arrecadado nada mais nada menos que 77,4 milhões de reais com as contratações do Manchester United para reforçar o elenco do técnico Eric.